reforma da Previdência já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta vai passar por análise e votação na CCJ antes de ir ao plenário. E a ideia é manter o mesmo texto aprovado na Câmara, com possíveis mudanças numa PEC paralela. Quem explica isso para a gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, boa noite. Oi, Catiúcia e Mariana, boa noite para vocês, para quem está conosco também no Repórter Brasil. Olha, toda aquela movimentação que a gente acompanhou nos últimos tempos na Câmara dos Deputados começa a se repetir aqui no Senado. Esse texto da reforma chegou hoje às mãos do presidente Davi Alcolumbre, foi a pauta de destaque no plenário e já veio com alguns pontos definidos. Ao que tudo indica, teremos dois textos tramitando ao mesmo tempo, um tratando aí da proposta que foi aprovada lá na Câmara e a outra, falando sobre eventuais mudanças que podem ser incluídas, como, por exemplo, a questão de estados e municípios. Eu acompanhei toda essa movimentação hoje aqui no Senado, preparei uma reportagem que a gente acompanha agora. O texto aprovado na Câmara chegou ao Senado em menos de 24 horas e já no início da tarde, com a leitura em plenário, começou a tramitar na Casa. Do plenário, a proposta foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que além de analisar a legalidade da matéria, terá que discutir também o conteúdo. Um cronograma básico, regimental, de 60 a 70 dias é mais do que suficiente para darmos tempo para os senadores se inteirarem da reforma, fazerem as alterações que acham que tem que fazer as audiências públicas, ouvir a sociedade, debater, colocar as suas posições e votar com a sua consciência. O relator nomeado hoje tem pressa. Já disse que vai acelerar os trabalhos para entregar o parecer em até 3 semanas. Ele defende a manutenção do texto aprovado pelos deputados e disse que, por enquanto, só há consenso em torno de uma mudança. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o mínimo possível a reforma que veio. Isso é minha opinião. Que veio da Câmara é boa, ela é um trabalho ótimo feito pela Câmara. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Essa PEC paralela para tratar de eventuais alterações no texto da reforma é estratégica tanto para o governo quanto para o Congresso. Com ela, a proposta que saiu da Câmara seria preservada pelos senadores e entraria em vigor com mais rapidez. A ideia é incluir todas as sugestões de mudanças nessa nova PEC. Mas a questão dos estados e municípios é, sem dúvida, o ponto mais polêmico. Derrubada na Câmara, agora a tarefa do Senado é pacificar o entendimento de parlamentares e governadores em torno da necessidade da inclusão. Eu não tenho dúvida que isso vai partir de um amplo debate com a Câmara, porque a constituição dessa nova PEC tem que se dar alinhada com a Câmara. Porque não adiantará de nada nós votarmos a inclusão de estados e municípios se essa matéria ficar parada na Câmara. Dentro da PEC paralela ou do texto principal, a oposição disse que quer alterar pontos da proposta para beneficiar as minorias. Nós vamos usar os mecanismos regimentais necessários e suficientes para a gente chegar num texto que seja importante para o Brasil. Se tiver que obstruir, vamos obstruir. Se tivermos que fazer um acordo para chegar a um texto melhor, também vamos fazer um acordo. Agora vamos ver o caminho que essa PEC irá percorrer até chegar à votação em 2 turnos no plenário. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, terá até 30 dias para dizer se a PEC da reforma da Previdência está de acordo com as normas constitucionais. O senador Tasso Gereissati é o relator da proposta. Ele será responsável por apresentar o relatório, que será votado pelos integrantes da comissão. Se aprovado, o parecer segue para publicação no Diário Oficial e no Sistema Eletrônico do Senado. Se rejeitado, a comissão fará um outro documento contrário à proposta, que será analisado pelos parlamentares. Após 5 dias da aprovação do parecer da CCJ, a matéria será incluída na pauta de votações da Casa. A PEC, então, passará por 5 sessões para que os senadores possam discuti-la em primeiro turno. Nessa fase, os parlamentares podem apresentar emendas ao texto. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Após essa rodada, a proposta segue para o segundo turno de votação.